Olá, meu nome é Sônia Cascardi. Olá, eu sou Mércia. Olá, eu sou a Liduína. Olá, eu sou Érica Pedrosa. Pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Ansiedade e Subjetividade no Mundo Pós-Moderno. Hoje a gente vai conversar sobre como a ansiedade se manifesta no sujeito contemporâneo. Esse sujeito que vive sob pressão, tentando dar conta de tudo e muitas vezes acaba se perdendo de si mesmo. A gente vai olhar para isso a partir da psicanálise, com Freud, Lacan, Roussillon e também com autores mais atuais, como o Christian Dunker. E é um tema super necessário, né, Liduína? Parece que a ansiedade virou um mal-estar nessa época. Até parece ter relação com o livro de Freud, com o mal-estar na civilização. Vocês não acham? Sim. Porque acho que talvez os problemas lá, acho que foi o mal-estar na civilização como no geral, não sei quem leu esse livro, mas na nossa época nós estamos caminhando para as mesmas questões. Total, todo mundo vive correndo, se cobrando, e quando para um pouco, vê aquela angústia, aquele vazio. E a gente vai falar, para começar, sobre o que é a ansiedade para a psicanálise. É bom lembrar que Freud foi um dos primeiros a falar da ansiedade como algo que tem um sentido. Para ele, a ansiedade não é só uma reação física, mas um sinal, uma espécie de alarme que o inconsciente manda quando algo interno está em conflito. Exatamente, Érica. O ego tenta se defender e a ansiedade aparece como um aviso de que alguma coisa não está sendo simbolizada, né? Sim. E aí vem o Lacan, né, mais tarde, dizendo que a ansiedade é aquilo que não engana, né? Ou seja, ele mostra que algo real está escapando, né? Algo que não conseguimos colocar em palavras. Né? Isso faz todo sentido, porque hoje em dia parece que a gente sente, mas nem sabe o quê, né? É um mal-estar difuso, sem nome. Isso mesmo. E é aí que a psicanálise entra, ajudando o sujeito a dar sentido a esse sentir. E aí, o sujeito contemporâneo. Eu acho que o contexto de hoje intensifica isso, né? A gente vive uma época líquida, como diria Bauman. Tudo muda o tempo todo. As relações, os trabalhos, as referências. É difícil construir uma identidade sólida num mundo tão instável. Hoje os relacionamentos são frágeis, os vínculos são frágeis, os empregos são instáveis. Então tem muita coisa que já não conseguimos mais dominar, porque tudo escapa, nada mais é sólido. Vocês não acham? Pois é. E Roussillon fala justamente dessa dificuldade de criar um espaço interno da simbolização. O sujeito vive tão voltado para fora, para imagem, para performance, que não consegue se escutar. Fica sem tempo para elaborar o que sente. E aí, quando ele tenta, vem a ansiedade. Como se o corpo dissesse: Ei, olha para mim, tem algo aqui dentro que precisa ser ouvido. Um sintoma que tenta comunicar o que ainda não foi dito. Verdade. Vamos falar então sobre Christian Dunker, que ele tem um olhar muito interessante sobre isso. Sim. Ele diz que vivemos numa psicopolítica do desempenho, em que o sujeito ele é pressionado a ser produtivo, eficaz e feliz o tempo todo. A lógica do mercado entrou no nosso inconsciente. Virou assim, tipo uma ditadura da performance. Se você não tá rendendo, se você não tá bem, parece que tem algo de errado com você. E isso aumenta ainda mais a ansiedade. E o Duncan também fala que o sofrimento psíquico hoje não é individual, é coletivo. E é o sintoma de uma sociedade que perdeu o laço, o espaço da escuta e da pausa. Por isso a psicanálise continua sendo tão necessária, porque ela oferece justamente o contrário desse mundo acelerado, um espaço de escuta, de silêncio, de elaboração, um lugar onde o sujeito pode deixar cair as máscaras e reencontrar algo verdadeiro sobre si. Nós vamos falar sobre os caminhos possíveis. Na clínica, a gente percebe que a ansiedade muitas vezes nasce dessa sensação de não pertencimento, de desconexão.
E o papel do analista é ajudar a pessoa a se reencontrar, a dar sentido ao que sente, sem julgar e sem tentar encaixar em rótulos. É, e também lembrar que a ansiedade não é um inimigo, né? Ela pode ser um sinal de que algo dentro de nós quer mudar, quer se expressar. Exatamente. A psicanálise, ela nos ensina a não eliminar o sintoma, mas escutá-lo, porque é no sintoma que mora a verdade de cada sujeito. E eu acho bonito pensar que no mundo tão barulhento, a escuta se torna um ato revolucionário. Sim, Liduína. E talvez o primeiro passo para lidar com a ansiedade seja justamente esse: se permitir escutar a si mesmo e ao outro. Exatamente, tudo isso. E aí, eu vou dar uma resumida, né, para nós e para você que está nos assistindo, de tudo o que nós falamos. Nós falamos, sobre o que é a ansiedade para a psicanálise, onde Freud vê a ansiedade como um sinal do inconsciente, um alarme de conflito interno. Lacan, ainda nós falamos sobre Lacan, que afirma que a ansiedade é aquilo que não engana, mostrando que algo real está escapando e não pode ser simbolizado facilmente. A psicanálise ainda ajuda o sujeito a dar sentido ao que sente, transformando o mal-estar difuso em algo nomeável. E nós falamos ainda sobre o sujeito contemporâneo, onde a gente fala muito de Bauman, né? A gente tem até lido bastante sobre ele, eu tenho falado muito sobre ele nos últimos tempos, onde ele fala da modernidade líquida, e que o mundo atual é líquido, com mudanças constantes, dificuldades de construir uma identidade sólida, o sujeito está voltado para fora, para a imagem, e performance, perdendo o contato com o próprio sentir, porque hoje ele precisa performar, ele precisa ser, né? Então, hoje as relações são muito desconexas, os vínculos são muito frágeis. E aí falamos ainda sobre o olhar de Christian Dunker, onde ele fala da psicopolítica do desempenho, que somos pressionados a ser produtivos, eficientes e felizes o tempo todo. Nós colocamos isso o tempo todo nas redes sociais. Então, hoje as pessoas olham e falam: nossa, como é feliz. A gente precisa mostrar para o outro que a gente está performando, que nós estamos bem, que a gente não tem problema e que está todo mundo feliz. Quando na realidade, por trás das telas, a gente sabe muito bem como é que a gente está, né? E o sofrimento psíquico hoje, ele é coletivo, resultado de uma sociedade que perdeu o espaço da escuta e da pausa. A psicanálise oferece um contraponto, um espaço de escuta, de silêncio, de elaboração, onde o sujeito pode se reencontrar algo verdadeiro sobre si. Ele precisa ali, na fala dele, se reencontrar, se identificar, ter o autoconhecimento. Então, é nesse papel que o analista ajuda o sujeito a se reencontrar e dar sentido ao que ele sente, sem julgamentos ou rótulos, porque já basta a sociedade que rotula. Se ele chega na clínica e a gente começa a rotular também, onde vai esse sujeito? Como é que fica essa ansiedade? Qual a evolução dessas questões psicológicas? E a ansiedade, ela pode ser vista como um sinal de transformação interna, não como inimiga. E aí tem gente que fala: nossa, está com ansiedade. Não, gente, a gente está com uma questão interna. Então, vamos tratar, vamos procurar ajuda, vamos para a clínica, vamos ter com quem conversar, né? E escutar o sujeito é uma coisa hoje primordial. Né? Nós temos que escutar o sintoma. Escutar o sintoma é fundamental, pois nele reside a verdade da pessoa. É no sintoma que a gente vai encontrar a ponta do novelo, né? E em um mundo barulhento, como diz você, a escuta é um ato revolucionário, né? Então,
Hoje é o que nós trouxemos para vocês. E a gente vai encerrar esse podcast incentivando vocês a olhar para a sua ansiedade com mais cuidado, sem culpa, e sem rótulos de si mesmo, tá? Agradecemos por vocês estarem com a gente nesse episódio sobre ansiedade e subjetividade no mundo pós-moderno. E até o próximo encontro. Muito obrigada.